Boa tarde a todos, boa tarde, alunos do segundo ano. Estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez para iniciar o PET volume 4, né? Nosso último PET referente ao quarto bimestre, e de uma forma que a gente possa trabalhar o conteúdo da primeira semana, ok? Essa primeira semana, de certa forma, conjugada a segunda, terceira, a quarta, a quinta e a sexta semana, ele contempla um assunto que devolve transformações químicas, equação de transformações químicas, balanceamento em um novo contexto dentro do conteúdo do segundo ano. Nesse PET, o contexto a ser abordado trata-se de equilíbrio químico. Pois bem, onde que vocês podem encontrar esse assunto distribuído no PET de vocês, para que a gente possa ter uma ideia de quais são os assuntos abordados desde a semana 1 até a semana 6. Vocês podem encontrar, basicamente, no sumário, né, essa distribuição e todas as temáticas que estão apresentadas aqui dentro deste contexto, né, envolve o conteúdo de equilíbrio químico, ok? Detalhe bastante importante a respeito disso. Vocês vão encontrar aí na semana 1, introdução à parte de equilíbrio. Depois, nós trabalharemos na semana 2, uma extensão sobre equilíbrio químico, visando interpretação de uma equação que a gente chama de constante de equilíbrio, para que seja calculado matematicamente falando, né, alguns valores referente à constante de equilíbrio. Já na semana 3, pessoal, nós iremos estudar alguns fatores que afetam tanto a velocidade das transformações químicas quanto o equilíbrio dessas transformações químicas, né? A gente vai estudar, nesse caso, o que a gente chama de princípio de Le Chatelier. Depois, nós vamos trazer a questão do equilíbrio químico para duas questões extremamente importantes que, por um lado, a gente trabalhou lá no primeiro ano, que é o contexto da acidez e da basicidade. Substâncias ácidas e substâncias básicas, são substâncias, nesse caso, formadas por hidróxidos, né, que podem alterar alguma propriedade específica quando em solução, quando dissolvidos, dissociados ou ionizados em água, ok? Sendo assim, na semana 5, iremos trabalhar esse contexto de soluções aquosas, né, sistemas aquosos, e provavelmente na semana 6, a questão do equilíbrio para a identificação do pH e pOH de uma solução, desde que seja formada com o solvente água, principalmente neste caso, ok? Então, nós podemos observar que, durante essa semana, né, e até a semana 6, o contexto todo de química é sobre equilíbrio químico, certo? Pois bem, deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui, para que a gente possa trabalhar corretamente, tá? Com uma canetinha. Aparentemente não está dando muito certo, mas tudo bem. Vamos lá. Para dar continuidade à nossa aula, que até então é só uma apresentação do assunto de equilíbrio químico, eu trago para vocês a distribuição dos conteúdos que temos na semana 1. Tá? Fiquem bastante atentos, porque tem alguns conteúdos que são revisão, tá bom? Revisão de itens que não está na semana 1. Conceitos básicos como o que é uma transformação química,
como representar essa transformação química por meio de equação e utilizar símbolos ou sinais para representar essas equações. E para o contexto de equilíbrio químico, eu trago para vocês a transformação química do tipo reversível e irreversível. Nós temos que explicar, dar um contexto melhor de apresentação para vocês sobre isso. Depois, nós vamos trabalhar aí com transformação química reversível, de uma forma direta e inversa. Eu vou trabalhar isso com vocês para ter uma ideia melhor. Vou trazer alguns dados experimentais para que a gente possa interpretar adequadamente essa transformação no âmbito do que acontece com o reagente e o que acontece com o produto, em termos de quantidade de reagente e quantidade de produto. Eu vou trazer para vocês também uma representação desses dados por meio de gráfico experimental de uma transformação direta e inversa. E, por último, trago um contexto que vem no PET, que é sobre estalactites e estalagmites. Tá? São exemplos-chave que nós temos de equilíbrio químico na natureza. Transformações químicas que envolvem conceitos de equilíbrio. Essas estalactites, estalagmites, são formações que ocorrem, por exemplo, em cavernas. São aquelas formações pontiagudas para baixo e pontiagudas para cima. Eu vou explicar para vocês como isso ocorre e faremos uso de um vídeo para exemplificar como isso é explicado adequadamente no contexto que eu trago do exemplo do vídeo, num contexto de uma determinada cidade de Israel, que tem uma das grutas mais antigas do mundo e que foi descoberta recentemente, né? E é uma das mais bonitas até então, ok? Então nós temos um contexto químico, um contexto da disciplina e temos um contexto prático e um contexto do nosso cotidiano para abordar esses conceitos iniciais de equilíbrio químico. Vamos lá? Bom, eu vou chamar a atenção para um exemplo que nós podemos trazer para a abordagem de transformação química, que muitas das vezes são enfatizadas, né, tanto na disciplina de química quanto de biologia. A transformação química escolhida não está no PET, é a transformação química fotossíntese. Tá? Por que eu escolhi a fotossíntese para abordar transformação química e depois equilíbrio químico? Porque é uma transformação que nós, seres vivos, dependemos muito. Tanto os animais quanto os vegetais. Os vegetais em primeiro momento, né? Porque é com eles que essa transformação ocorre em nível primário, em primeiro momento. Os vegetais são responsáveis pela sua execução. Os vegetais dependem da sua execução para encontrar, adquirir substância química envolvida no seu crescimento, que no caso é a glicose, né? Essa glicose é que dá a esses vegetais a formação química necessária para que ele cresça, formando, por final, o que a gente chama de celulose. Então, a celulose é o que dá estrutura tanto às folhas, quanto os galhos, quanto o tronco e raízes desses vegetais. Outra coisa importante é que os vegetais fotossintéticos emitem para a nossa atmosfera oxigênio, do qual nós dependemos. Então, nós temos que agradecer e muito aos vegetais não só pela sua existência, mas pelo trabalho que ele realiza em prol dos outros seres vivos que dependem do oxigênio. Além desse trabalho, ele
faz a captação para que essas transformações ocorram da substância química dióxido de carbono que existe na natureza. Olha o quão importantes são os vegetais. Ele realiza a captação da atmosfera, do dióxido de carbono presente nela, converte-o, através de uma transformação química, em glicose para a sua própria formação e para a nossa formação, porque nós tiramos glicose dos vegetais que são consumidos na forma de alimentos, e nos fornece oxigênio para a composição química da atmosfera. Claro que estou deixando de lado uma outra substância importante que até agora não foi falada, a substância água. A água, fixada pelas suas raízes, incorporada pelo seu corpo e que juntamente com o dióxido de carbono é convertido, transformado, quimicamente falado, em glicose e oxigênio. Quando eu apertei a tecla Enter aqui, para dar passagem às novas informações, eu trouxe para vocês as fórmulas químicas de cada uma dessas substâncias. É muito importante informar que as transformações químicas elas podem ser descritas por meio dos nomes das substâncias químicas, mas também pelas fórmulas dessas substâncias químicas. Não somente as fórmulas são importantes para dizer do que é constituído aquela substância, mas também os seus estados físicos. Podemos observar, entre parênteses, que nós temos a letra G, a letra S e a letra L. Isso significa uma expressão de estado físico daquela substância. Oxigênio gasoso, dióxido de carbono gasoso, glicose na forma sólida sedimentada em qualquer parte do organismo vegetal, água líquida sendo fixada do solo para dentro desse vegetal. Outra coisa importante, essa reação ela não é tão espontânea assim, porque ela demanda, ela precisa de uma fonte externa de energia que não está no vegetal, ela está na luz solar. A luz solar é um componente dessa transformação. É ela que influencia a transformação a ocorrer. Então, nós devemos muito um pouco dessa explicação aos fatores envolvidos na transformação. Por isso eu trago para vocês que toda transformação química pode ser escrita por nome das substâncias envolvidas, mas também pela fórmula dessas substâncias. Então, tenho aqui, nesse segundo ponto do meu slide, a fórmula do CO2 gasoso mais H2O líquido, setinha, transformação, em C6H12O6 mais O2 gasoso. Isso é uma equação química escrita através das fórmulas das substâncias participantes e das substâncias produzidas. Substâncias participantes? Sim. Substâncias produzidas? Também. O que eu quero trazer nesse contexto? Uma equação é constituída de substâncias reagentes. Uma equação possui substâncias produzidas, que são produtos. Então, dessa forma, se eu passar para o próximo slide, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma descrição de quem são os reagentes de uma transformação e quem são os produtos dessa mesma transformação. Eu preciso, enquanto aluno e aluna, identificar essas transformações, identificar os componentes, quem são reagentes, quem são produtos. Outra coisa muito importante no contexto de transformações que nós vamos usar em equilíbrio, essa setinha, pessoal. A setinha, no qual eu coloquei com linha tracejada e um bico de pato voltado para a direita, ela indica o sentido da reação. Como assim sentido da reação, professor? É de onde ela começa aonde ela termina, em termos de identificação das substâncias. Ela começa do CO2 mais água, termina nos produtos, que são C6H12O2 mais o O2. É a direção.
Assim me permite também identificar quem são reagentes, quem são produtos. Perfeito? Essa setinha é um ponto crucial em equilíbrio químico. É um sinal, é um símbolo que eu, aluno, que eu, aluna, preciso tomar cuidado. Bom, no slide seguinte, eu vou trazer para vocês alguns contextos importantes ainda de interpretação dessa equação. Qual é o contexto? O contexto, nesse caso aqui, é da representação dessa equação. Já traduzido anteriormente, reagente, setinha, produto. A luz solar, ele é um fator muito importante para a nossa equação. E ela será apresentada na forma de um símbolo que lembra uma letra grega, lambda. Tá? Essa letra grega, lambda, é o que representa luz solar, luz especificamente solar, para a reação acontecer. Correto? Outra coisa muito importante, os estados físicos. Alguns símbolos são apresentados. Como eu disse anteriormente, a letra G representa estado gasoso, a letra L, que parece uma letra I, não confundam, tá? É estado líquido, estado sólido, e aí nós temos outros símbolos. Tomar cuidado, vapor é uma coisa, gasoso é outra, tá? Cristal não dissolvido, letra C. Solução produzida por dissolução em água, solução aquosa, AQ. Substância produzida na reação que vai ser considerado como precipitado, formação sólida durante a reação, PPT. Se você precisar aquecer uma substância, coloque em cima da setinha a letra delta e a luz solar, o símbolo lambda. Isso é muito importante. Outra coisa importante que vocês devem tomar cuidado enquanto aluno. Eu vou tentar escrever aqui, porque eu estou de uso do mouse, não estou usando a canetinha nesse momento, é que no que se refere à quantidade do que nós temos. Tá? Essa quantidade é a observação das fórmulas, para que a gente possa identificar a quantidade de cada elemento, visando algo que a gente trabalhou no primeiro ano, trabalhou um pouco nesse segundo ano, que chama-se balanceamento. Vocês vão perceber, durante a leitura dessa fórmula aqui, CO2, que nós temos um átomo apenas de carbono e temos 2 átomos de oxigênio no CO2. Quando eu faço a leitura da água, eu percebo que temos 2 átomos de hidrogênio e temos um átomo de oxigênio. Perfeito? Então, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer a leitura da substância, da fórmula da substância, para identificar as suas quantidades nos reagentes e, da mesma forma, nos produtos. Quando eu olho para os produtos, eu já vou encontrar uma diferença muito grande nas quantidades. Eu percebo que temos 6 átomos de carbono na fórmula, 12 átomos de hidrogênio, ok? E mais 6 átomos de oxigênio. Isso no C6H12O6. Além disso, no O2 eu tenho mais 2 átomos de oxigênio. O que eu quero mostrar para vocês nesse contexto é que você, analisando a fórmula de cada substância, vão perceber que existe uma diferença considerável na quantidade de cada elemento nos reagentes comparado com os produtos. Isso não pode ocorrer na escrita de uma reação para o nosso entendimento. Nós precisamos adequar a reação, melhor, a equação, para um contexto chamado balanceamento. E balanceamento faz parte desse contexto. Para que a gente possa ter uma ideia da questão do balanceamento, eu vou passar para o próximo slide, tentando frisar esse ponto. Veja bem. Olha, para a realização do balanceamento, né, nós devemos, então, considerar o seguinte ponto. Deixa eu só fazer a verificação aqui.
Deixa eu fazer uma volta, que é nesse slide mesmo, tá? Para fazer o balanceamento, eu preciso avaliar. Avaliar o que, professor? A quantidade de cada um dos elementos, conforme nós já fizemos. E para fazer o balanceamento, eu tenho um lugar específico, tá, que eu possa balancear essa quantidade. Esse lugar específico são nesses pontos que eu estou passando a linha vermelha. Tá? É onde eu coloco um determinado número que funciona como índice estequiométrico que visa o balancear. O balancear é igualar as quantidades. Veja bem, começo pelo carbono. Carbono nos produtos eu tenho 6 átomos de carbono. Nos reagentes eu tenho apenas um. Como que eu começo com 1 e termino com 6? Eu não posso começar com 1 e terminar com 6. Como que eu vou explicar essa mágica? De uma hora para outra eu converto um átomo de carbono em 6 pedaços diferentes que continuam sendo átomos de carbono. Né? Na verdade, eu tenho que igualar essas quantidades. E para igualar essas quantidades, eu preciso igualar a quantidade deles aqui. Ó. Eu coloco um número 6 nesse ponto e coloco um aqui com o intuito de igualar o número total. Para fazer um pouco diferente, eu vou mudar aqui a cor para referenciar ao número. Eu vou colocar uma cor azul. Eu coloco o número 6 aqui porque, ao colocar e multiplicar pela quantidade igual a 1 de carbono, eu tenho 6 vezes 1, que dá 6 carbonos. Então, eu mais que dupliquei, tripliquei, quadrupliquei, quintupliquei, sextuplo, 6 vezes mais. Enquanto do outro lado, eu coloco apenas 1, porque eu já tenho a quantidade 6 pertinente à situação anterior. Então, eu estou realizando o que a gente chama de balanceamento. Né? Se eu tenho 6 partes de um lado, eu tenho que ter essas mesmas 6 partes do outro. E assim eu começo o balanceamento para adquirir quantidades iguais de todos os elementos. Olha, balanceado o carbono, eu passo para o próximo. O próximo, nesse caso, pode ser o hidrogênio. Por quê? Porque ao balancear aqui, ó, eu já verifico que a quantidade de hidrogênio total tem que ser 12. Mas nos reagentes eu só tenho 2. Então eu tenho que colocar um número ao lado da fórmula da água que multiplicado por 2 chegue no total de 12. Por que multiplicado? Porque eu tenho que ter tantas vezes mais. Então a minha situação aqui é do número 6 novamente. 6 vezes 2, 12. 12 de hidrogênio nos reagentes, 12 hidrogênios no produto. Agora, confere oxigênio. Vamos lá. Eu tenho 12 aqui no reagente, com mais 6 aqui da água, que também é reagente. Eu tenho que multiplicar e somar para saber o total de oxigênio que eu tenho nos reagentes. 18. Do outro lado, eu já tenho 6 oxigênio. 18, eu já tenho 6, faltam 12. Que número multiplicado por 2 que dá esses 12 que está faltando? É o número 6. 6 vezes 2, 12. Então, assim eu balanceei a minha equação. Bom, no passo seguinte, no qual eu tinha passado adiante, eu trago para vocês a questão não só da equação, mas uma possibilidade de você encontrar tanto o balanceamento quanto em relação às setinhas. E aí que entra o contexto de equilíbrio químico. Tá? Por quê? Essas setinhas, elas têm significados. Significado de uma única setinha é uma reação irreversível. O que significa isso? Os reagentes se convertem unicamente nos produtos. Ou seja, CO2 e água podem ser convertidos somente em glicose e oxigênio. Por outro lado, nós, seres humanos, quando consumimos alguma coisa vegetal, convertemos o contrário. Como assim? Você pega uma maçã, que é de origem vegetal, é óbvio, dentro dela tem unidades de glicose e que você morde essa maçã.
Inicia-se ali uma digestão, uma quebra de todos os componentes para serem absorvidos, distribuídos pelo sangue para chegar nas células do nosso corpo. Essas células pegam a glicose, que é a nossa principal fonte energética, e converte a glicose em CO2 e água. Então, nós temos uma reversibilidade dessa reação. Ela é uma reação reversível. As plantas fazem o primeiro processo. Nós, animais, fazemos o segundo, que é a setinha no contrário. Quando eu tenho duas setinhas em direções opostas, eu posso dizer que aquela reação é reversível. Ela ocorre no primeiro sentido, reagentes para o produto, e ela ocorre ao contrário. Os produtos agora vão se transformar em reagentes novamente. E o equilíbrio químico estuda as transformações que são reversíveis. O equilíbrio químico não estuda as reações irreversíveis. Esse é um critério interessante na parte de equilíbrio. Tá? Estuda reações reversíveis. É o primeiro critério. Por isso que eu peguei a fotossíntese, porque ela é uma reação reversível, para usar como exemplo de introdução ao equilíbrio. Não está no PET. Ok? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado nesse ponto. Olha, o que nós temos aqui? Formas diferentes de representar essas setinhas. Eu posso ter duas setinhas em direções opostas. Eu posso ter uma setinha, um traço com duas setinhas em direções opostas. E posso ter dois traços com tipo um arpão na direção da direita, um arpão na direção da esquerda, que também significa reação reversível. São sinais, símbolos que apresentam para reversibilidade da reação. Tomem cuidado, alunos do segundo ano, ok? Até mesmo os alunos do terceiro ou do primeiro que estejam assistindo a aula. Olha, então dessa maneira, eu trago para vocês algo que vem do PET, um trechinho do PET. Reação reversível, e reação irreversível. Ao mesmo tempo que produtos são formados, reação direta de reagente para o produto, esses produtos, quando se combinam, podem voltar ao contrário. É reação inversa. Então veja bem agora, ó. CO2 mais água, setinha para a direita, reação direta, transformando em glicose mais oxigênio. Se a glicose e o oxigênio se unem para transformar-se em novos produtos, em outras substâncias, a reação é inversa. É no sentido do CO2 e da água líquida. Isso ocorre, dizendo que a reação é reversível, direta e inversa. Perfeito? Concentrem-se em entender o que é uma reação direta, da esquerda para a direita. Reação inversa, da direita para a esquerda. Muda o posicionamento. O que era produto passa a ser reagente. O que era reagente passa a ser produto. Beleza? Então, tomar um cuidado aí nesse ponto. Olha, então, agora sim, tem aí a equação balanceada, como nós fizemos. Esse balanceamento irá nos fornecer quantidade de CO2, quantidade de água, quantidade de glicose e quantidade de oxigênio. Quantidade de CO2 e água para reagir, reagente. Quantidade de glicose e oxigênio produzido, produto. Perfeito? Então, agora vamos pensar o seguinte. Para uma reação, seja direta ou inversa, acontecer, especificamente a direta, nós precisamos ter em mente o seguinte. Não basta somente colocar CO2 e água em contato com luz solar e automaticamente, instantaneamente, ele se converte em glicose e oxigênio. Ele leva tempo. Toda reação, toda transformação química, direta ou inversa, demanda tempo, pessoal. Nós temos que ser pacientes com a transformação, porque ela demanda tempo para ocorrer. E essa demanda de tempo, eu trago para vocês uma situação aqui, nós vamos estudar essa demanda de tempo
de 0 até 120 segundos. O que isso significa? 0 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 120 segundos. Cerca de 2 minutinhos. 0 segundos, 0 minuto. 30 segundos, né? Meio minuto. 60 segundos, 1 minuto. 90 segundos, 1 minuto e meio. 120 segundos, 2 minutos. Converter aí para uma escala de tempo diferente. O que acontece numa transformação quando ela inicia? Ela está no seu início. E o que acontece com ela quando ela passa um período de tempo? Né? Será que os reagentes se convertem rapidamente, instantaneamente, em produtos e a reação acaba? Será que ele demora a fazer essa conversão e ela é uma conversão lenta? Será que ele vai de pouquinho em pouquinho, reagente sendo convertido em produto? Os reagentes vão diminuindo, vão acabando, e o produto vai se formando e aumentando? O que acontece aí nesse contexto? Eu vou trazer dados experimentais para que vocês vejam como que acontece. A 0 segundos, quando começa a reação, eu tenho reagente, tenho produto. Será que é isso mesmo? Olha só. Eu peguei o índice estequiométrico, o número 6. Esse número 6 aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Marcador, ó. 6 e 6. Tá? Esse número 6 do CO2, o número 6 de H2O, são as quantidades necessárias para que os reagentes CO2 e água iniciem essa reação de forma direta. Mas quando ele inicia, eu tenho ali 6 mols de CO2, 6 mols de água. E não tenho produto nenhum formado, porque está no tempo zero, está iniciando, está sendo colocado em contato. Então, no tempo zero, eu tenho a totalidade dos reagentes e não tenho nada de produto formado. Eu preciso que eles entrem em contato e, a partir dali, eu faço a medida do tempo. Passado 30 segundos da reação entre eles, o que eu posso ter de informações de quantidade? Eu comecei com 6 mols de CO2, 6 mols de água. Não produziu nada de produto, porque é início de reação, não tem produto formado. Passou 30 segundos, o que acontece com o CO2 e com a água? Quantidade. Diminui. Ele diminuiu de 6 mols para 3, 6 mols para 3. Então, quantidade de reagente diminui. Para compensar, eu tenho que ter produção de produto. De 0 passou a meio mol do C6H12O2 e de 0 passou a 3 mols do oxigênio. Opa, está surgindo produto aí. Se está surgindo, está começando a aumentar a quantidade de produto, em detrimento dos reagentes. Passou 60 segundos. O que aconteceu ainda? Quantidade de reagente continuou diminuindo. Para essa compensação, quantidade de produto continuou aumentando. Então, você tem consumo de reagentes, mas você tem produção de produto. Aumento de produto. 90 segundos depois, 90 segundos depois, continuou 1,5 com 1,5 e continuou 0,75 e 4,5. A reação parou no tempo? Cuidado com essa expressão, porque se a quantidade é constante, não quer dizer que parou no tempo. Ela continua reagindo, mas somente com aquela quantidade ali. Né? Continuou parado em 1,5 de CO2 e água, convertendo em 0,75 e 4,5. 120 segundos depois, continuou com a mesma quantidade da reação. Ela continua, mas de uma forma constante na concentração, tanto de reagente consumido quanto de produto produzido. E é isso que o PET 4, semana 1, vai trazer para vocês. Mas ele não tem esses dados aí, não. Ele traz de uma outra forma.
É o que nós temos aqui agora. Gráficos. Trouxe 2 gráficos para vocês. Eu vou montar esse gráfico da minha maneira, para expressar melhor para vocês. Veja bem, o comportamento de cada um. Para montar esse gráfico, pessoal, eu preciso fazer um gráfico cartesiano. O eixo Y, concentração, quantidade, seja de reagente ou de produto, na unidade que foi expressa, mol. Eu tenho de 0 até 6 mol. E no eixo X, eu tenho o tempo que foi medido durante o estudo, em segundos. 0, 30, 60, 90, 120. Eu coloquei 150 apenas para estender um pouco o tempo. Tá bom? Tempo em segundos. Eu volto lá na minha tabelinha, no meu slide anterior, e vou traçar os pontos de encontro para os reagentes CO2 e água. Mas quando eu olho o slide anterior, eu vejo que as quantidades para eles são iguais. Então, o gráfico para ambos serão iguais. Por quê? Quando vocês fazerem o levantamento de pontos, vão perceber que o CO2 e a água, a 0 segundos, estava no ponto 6 mols. Então, aquele pontinho lá em cima aqui, ó, né? Eu vou rabiscar ele aqui, ó. Esse primeiro pontinho é no tempo 0 segundos. 30 segundos depois, decaiu para 3 mols. 60 segundos depois, ele decaiu ainda para 1,5. 90 segundos, continuou com 1,5, 120 segundos, 1,5. Eu tenho um comportamento, decaimento dos pontos, mas é melhor percebido com uma linha de ligação desses pontos, tanto para o CO2 quanto para a água, o O2. Isso corresponde ao comportamento dos reagentes numa transformação. O que acontece com os reagentes? A sua concentração diminui em função do tempo em que a reação ocorre. E o que acontece agora com os produtos? Com os produtos acontece uma coisa muito diferente. Eu tive que fazer 2 linhas. Primeiro para no caso da glicose, depois para o oxigênio. O da glicose, eu usei pontos azuis. Por quê? Porque o da glicose dava uma quantidade muito pequenininha. 0,5, 0,75 e aí uma continuidade de 0,75. Tá? No caso da glicose, a 0 segundos não tinha nada de produto. Então, 0 segundos, 0 de concentração. 30 segundos, meio de concentração. 60 segundos, 0,75. E aí eu tive uma constante. Dá para perceber por intermédio dessa linha. Eu fui levantando os gráficos, né, os pontos do gráfico. Isso corresponde ao produto glicose. No caso do produto oxigênio, eu vou ter uma outra linha totalmente diferente, mas partindo do ponto 0. Por quê? Porque o oxigênio é produto, em 0 segundos não tem nada dele. Olha só como que ficou. Em 0 segundos, 0 de produto. Em 30 segundos, 3 mols de produto, do O2. Em 60, 90, 120, 4,5 mols. Olha o comportamento do produto. Opa! Produto aumenta a concentração em função do tempo. Chega num determinado ponto em que ele é constante. Né? Por que ele é constante? Porque a concentração não aumenta. O tempo aumenta, mas a concentração não. Isso é um estudo inicial do que se pode ter tanto numa reação direta, que é o gráfico que eu estou apresentando, quanto numa reação inversa, que seria o inverso desse gráfico aqui. Então, eu preciso ficar de olho em equilíbrio químico por conta disso. Tá bom? Veja bem, na continuidade, eu tenho produto. E aí, o PET traz para nós uma informação valiosa sobre esse gráfico aqui. Qual é a informação? No momento do equilíbrio, onde que está o equilíbrio? O equilíbrio está aqui, pessoal, ó. O equilíbrio está aqui, ó. Aonde essas linhas, curvas de reagente e produto se cruzam. O equilíbrio está aqui. Eu vou mudar até de cor para ficar melhor, ó.
O equilíbrio está aqui, moçada. Olha lá no PET que vocês vão encontrar esse cruzamento aqui. É o ponto do equilíbrio entre reagente e produto. Ah, professor, mas o C6H12O6 não cruza aí, mas no tempo 30 segundos ele está no mesmo posicionamento. Ele não se cruza. Ele ainda não encontrou o equilíbrio com relação ao reagente. Mas em paralelo aqui, ó, né? Em paralelo, eles estão constantes, tá? Então, dois momentos diferentes aí que traz o PET. E muito importante ainda, o gráfico que nós trabalhamos agora, ele pode ser convertido para medir velocidade. Por quê? Porque concentração final menos concentração inicial em um determinado espaço de tempo, tempo final, tempo inicial, me dá a velocidade da reação. Opa, cinética. A velocidade da reação direta, da esquerda para a direita, chega num ponto que ela é a mesma da reação inversa. Elas são constantes. Por quê? Porque vai chegar num ponto que o reagente vai diminuir tanto que tem muito produto. E o produto passa a ser reagente para devolver uma quantidade para quando teve o começo da reação. Aí é a reação inversa. Então veja que nesse gráfico trazido pelo PET, nós temos um ponto de equilíbrio. Quando é a reação direta comparado com a reação inversa, o ponto de equilíbrio é quando você tem as mesmas velocidades. Velocidade na reação direta, velocidade na reação inversa. Esse é o ponto de equilíbrio químico. Equilíbrio entre as quantidades de reagente e produto, ou de produto para reagente. Perfeito? Bom, o que eu tenho aqui para vocês nesse momento é um contexto do nosso cotidiano que explica equilíbrio, né, que temos aqui na nossa natureza. A natureza que eu falo, nosso ambiente de estudo, que também não é só da biologia, mas é da química também. As estalactites e estalagmites. Vou fazer uma descrição química delas. E para isso eu começo com uma pergunta. Vocês já ouviram falar do que são espeleotemas? Faz ideia do que significa isso? Espeleotemas? Não? Espeleotemas são cavernas rochosas com determinados tipos, né, de rochas que são formadas gradativamente, lentamente, ao longo de milhões e milhões de anos, por meio de reações químicas. É o caso da estalagmite e da estalactite. Esses espeleotemas são formados através de um determinado tipo de substância química que gradativamente vai reagindo com outras substâncias do meio da natureza, do meio externo, e que dão essas formações maravilhosas que nós temos aqui. Essas formações, estalactite e estalagmite, que são duas formas de espeleotema, tá? Elas são formadas a partir de uma água saturada de calcita. A calcita é um minério de cálcio, mais conhecido como carbonato de cálcio, CaCO3, que existe no solo. E como a água infiltra-se no solo, ela pode dissolver essa calcita. E quando você tem espaços abaixo do solo, que são denominados de caverna, e essa água encontra um local para sair do solo e entrar nessa caverna, aos poucos, lentamente, elas vão formando pequenas rochas que vão se concentrando ali e formando o que a gente chama de estalactite, que são as rochas pontiagudas para baixo. Só que parte dessas gotas de água não ficam somente ali. Elas podem cair no solo da caverna.
e vão se sedimentando naquele ponto, endurecendo naquele ponto, para formar a estalagmite. A formação da calcita dissolvida em água num ambiente muito propício com CO2 é o ambiente formado de reagentes. Esses reagentes decompõem a calcita no produto que nós temos aí, Ca2+, aquoso, mais 2HCO3- aquoso. É uma solução. A solução da calcita, que vai se desprendendo da estalactite, encontrando no solo e formando a estalagmite. Na estalagmite, ocorre uma reação contrária. Opa, reação direta. A reação contrária é a reação inversa. Então, na reação inversa, conforme vocês podem ver agora, o que era produto na direta virou reagente na inversa. Ca2+, mais 2HCO3-, formando o quê? A estalagmite, formada por calcita, mais o CO2 que está no ambiente, na forma gasosa, ele é perdido, e a água líquida, que compõe a parte líquida das nossas grutas ou cavernas, né? Contribui para essa formação. De um modo geral, se você pegar a formação da estalactite e a formação da estalagmite, nós temos uma única equação, com a setinha nas duas direções, direção oposta, né? Então, isso daí é um contexto de equilíbrio químico. Para vocês entenderem melhor, eu trago para vocês nesse momento, não tenho certeza que vai ser possível rodar, tá? Acredito que sim, agora que carregou. Vamos ver se a gente consegue escutar. Nesse endereço aqui, eu tenho um vídeo de aproximadamente 8 minutos, 5 minutos, se eu não me engano, que traz a formação da estalactites e estalagmite na gruta de Sorek, tá? Se eu não me engano, é em Israel. Vamos ver se a gente consegue rodar esse vídeo. Bom, tem um probleminha aqui com relação ao áudio, pessoal, mas o vídeo ele roda tranquilamente e explica para vocês. Ele tem aproximadamente 3 minutos, tá? É uma breve entrevista. Infelizmente, o áudio não vai perpassar para vocês aqui. Mas eu vou postar o link do vídeo na descrição da nossa videoaula de hoje, tá certo? Para que depois a gente possa assistir com mais facilidade. Pode perceber que eles estão apontando aqui, ó. Aí, ó, nós temos a estalactite, a pessoa, o guia da gruta fazendo uma descrição, tá certo? E essas formações rochosas que a gente pode ver, elas demoram milhares e milhares de anos para acontecer. Então, é um vídeo bem interessante. No Brasil, nós temos muitas dessas possibilidades, porém, para visitas, né, às vezes fica um pouco mais distante das nossas cidades, as nossas cidades aqui do Triângulo Mineiro. Mas eu tenho quase certeza que na nossa região é possível encontrar tais formações rochosas para que a gente possa fazer visita. Então, percebe que é um ambiente muito misterioso e, quimicamente falado, muito interessante. Ok? Eu vou deixar para vocês estarem assistindo então, tá bom? Vamos encerrar por aqui a nossa aula, de uma forma que vocês possam depois assistir o vídeo para dar a finalização. Tá certo? Um minutinho. Muito bem. Bom, pessoal, agradeço a vocês por estar assistindo a aula, tá? Que acompanharam até o momento. A gente se vê então na próxima aula com a resolução das atividades dessa semana. Ok? Abraço a todos
Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.